Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast, um programa que só fala de assuntos interessantes, como inovação, marketing, publicidade, enfim, só assuntos interessantes para você aí desse outro lado. Estou aqui com a minha parceira de bancada, Andressa Macieira. Olá, pessoal! Aproveitem, se inscrevam no canal, ativem as notificações para acompanhar todos os episódios. Muita novidade, muita coisa boa. Dá aquele like, compartilha com a família, com os amigos, é muito legal e ajuda a gente. É, porque vocês só acabam assistindo e não dão like, gente. Aí não adianta só assistir, por favor, né? Mas antes disso, vamos falar do nosso patrocinador, né? A Interlight, que tem luminárias incríveis, todas portáteis, com muita tecnologia, inovação, durabilidade, vocês vão amar. Tem vários modelos aí no e-commerce da Interlight e com um descontinho, pode essa. Então aproveitem que vocês vão, além de deixar as suas casas lindas e modernas, vocês vão ter algo com muita tecnologia e muita durabilidade, não é verdade? É isso mesmo, é só escanear o QR Code que aparece no rodapé aqui para você ter a variedade de luminárias e oportunidades para vocês iluminarem o ambiente de vocês. Isso mesmo, e vamos apresentar o nosso convidado, que vai fazer aqui todo mundo enxergar muita coisa desse mercado. Gosto desses trocadilhos, você me conhece? Trouxemos aqui nada mais, nada menos do que o Marcelo, que é CEO da Marshall, que todos aí provavelmente devem conhecer muitas marcas que estão ativas, mas a gente vai saber todo esse bastidor aí por trás. Marcelo, muito obrigada por ter vindo. Obrigado a vocês, obrigado ao pessoal que está acompanhando a gente também aqui. Vai ser um papo com certeza um grande prazer. Que legal! Mas antes dele falar desse segmento ótico todo que ele conhece, a gente quer saber da sua trajetória, Marcelo. Como você começou? Você desde pequenininho gostava de arrumar problema? Porque pelo que eu sei, pela sua trajetória profissional, ele adora um problema e a gente vai contar daqui a pouquinho, um pouquinho mais. Talvez eu tenha primeiro começado sendo um especialista em achar problema. Ah, né? Sabia. Bom, se eu vou voltar um pouco atrás, né, para poder contextualizar melhor para o pessoal que está nos acompanhando. Melhor. Sou paulistano, né? Eu sou nascido e criado na zona leste de São Paulo, ali um bairro chamado São Mateus. E, bom, comecei a trabalhar desde os 11 anos de idade, né? Mas eu não vou fazer o pessoal, né, repassar toda essa trajetória. Talvez profissionalmente mesmo, quando eu comecei a me inteirar de grandes problemas, foi talvez no segundo terço da minha vida profissional, quando eu ingressei numa grande empresa de consultoria, auditoria, chamada Deloitte. Ah, provavelmente ali, né, caçando e desvendando problemas, provavelmente atiçou esse seu lado. Exatamente. Então foi uma década que, para além de, vamos dizer, vasculhar os números e as companhias, né, eu acho que o grande aprendizado foi conhecer sobre negócios, né, porque na verdade a gente tinha basicamente, num trabalho curto, às vezes 3, 4 semanas, primeira semana para entender o negócio. Tá? O que essa companhia faz, como é que ela gera recursos, como é que ela financia essas atividades, como esse negócio se equaciona ou por que não está equacionado. Que a partir de entender o negócio, aí você olha para os números e vê se eles fazem sentido. Não dá para fazer o contrário. Sim. Olhar para os números e tentar entender o que a companhia faz. Porque do contrário você vai preencher uma lacuna com um viés de tentar ajustar uma coisa com a outra. Quando você entende o negócio, os números têm que fazer sentido a partir do negócio. Sim. Que legal, interessante, porque você sempre teve então esse olhar mais cuidadoso com os números, né? Isso já no início da sua trajetória. E aí com isso você conseguiu aplicar então essa sua metodologia, essa sua visão em outras corporações, em outras empresas. Exato. Depois eu tive algumas passagens por companhias como controller e diretor financeiro, a maior delas trabalhando para a própria Marchon. Né? A Marchon ela é parte de um conglomerado, de um grande ecossistema de empresas de saúde visual. Né? A maior delas é a nossa seguradora nos Estados Unidos, chama VSP Vision. Tá né? E ela tem aproximadamente 90 milhões de usuários de vidas, né, como a gente chama no setor de seguros. Para vocês terem uma ideia, a maior seguradora no Brasil não tem nem 20. Uau. Né? Nossa! E se a gente proporcionalizar isso para a população americana de pouco mais de 300 milhões de habitantes, a gente tem 90, é muita gente. É muita gente. É muita gente. Então, eles têm mais de 60 anos, na verdade vão completar 70 anos de operação no ano que vem. Né? Ela é quase como uma associação, uma empresa sem fins lucrativos. Ela pertence aos 4 mil médicos e optometristas que são membros e atuam dentro dessa associação.
Para além dessa companhia, nós temos companhias de lentes, laboratórios de lentes, companhias de mobiliário, software e armações. Nós temos acho que umas 3 ou 4 companhias de armações diferentes. A Marchon é uma delas, né? É talvez a segunda maior companhia do grupo, né? E a mais internacional delas, porque de fato através da Marchon nós alcançamos o mundo inteiro. E por que isso? Porque a Marchon, qual é a especialidade dela? Ela licencia, né, e desenha, fabrica e distribui no mundo inteiro óculos de sol e armações de marcas internacionais globalmente reconhecidas, né? Lacoste, Nike, Calvin Klein, Ferragamo, Longchamp, DKNY são alguns exemplos, né? Converse. Então tem como você virar para uma Lacoste, ou uma Calvin Klein, ou até uma Ferragamo e dizer assim, sabe, no Brasil não quero estar, né? O Brasil é muito complicado, não quero estar lá, gente, não dá. Não, né? Não tem como. Então, é um negócio que tem que ser internacional na sua essência, ou do contrário, ele não tem razão de ser. Essa companhia, portanto, ela já existe, a Marchon existe há 40 anos, foi fundada em Nova York por 3 amigos, que iniciaram esse negócio. A primeira marca, ou pelo menos a marca mais consolidada que a gente tem é Calvin Klein, é uma licença que tem mais de 30 anos com a gente. Uau. É uma marca de uma longevidade incrível, muito embora Lacoste já tem mais de 10 anos, Nike também deve ter perto de 20 anos, então é muito tempo, que é uma dança das cadeiras muito grande nesse negócio, né? E aí ela foi incorporada, ela foi adquirida pelo Grupo VSP em 2010. Né? Nesse momento, a companhia, quando ela foi incorporada pela VSP, ela era uma joint venture no Brasil. Tinha um empresário brasileiro que trouxe a companhia para cá, em sociedade com os americanos. E eles decidiram que a companhia deveria se tornar uma subsidiária integral. Né? Então, compraram o sócio que estava aqui, o brasileiro, e integraram a companhia. A companhia ficava no Rio de Janeiro. Então, naquele momento, decidimos trazer a companhia para São Paulo. Então, todo o time que era da gestão do Rio de Janeiro foi substituído por um time em São Paulo, CD, toda essa galera. Então, imagina essa mudança. Internalização dos processos financeiros, então tinha uma contabilidade externa, passou a ser interno. Tudo isso acontecendo e mais ou menos 6 meses ou 1 ano depois eu entrei para a companhia para ser primeiramente o controller da companhia. Então, tinha bastante trabalho, tinha bastante problema para resolver. Mas foi talvez um dos momentos mais divertidos da minha carreira. Jura? Mas por que isso? Porque eu gosto de resolver problemas. Eu acho que isso que eu ia falar, porque acho que você já estava dominando tanto essas questões que era só aplicar ali o que você já tinha de conhecimento. Claro que não é algo fácil, não, é desafiador, mas eu acredito que essa sua segurança é por conta disso, não é? Sem dúvidas. Então, imagina, por quase uma década, eu tive dizendo para os outros que eles deviam fazer na área financeira e organização de controles dos negócios deles. Mas é uma frustração de quando você faz isso, porque nem sempre as pessoas fazem, elas fazem metade ou não fazem. No outro ano você volta lá e está tudo do mesmo jeito. Fala, fulano, eu não falei para você. É a teoria, né? Aquele negócio, faz dessa forma que vai chegar num resultado X. Mas a prática é outra história, né? Tem que ficar ali, né? Tem que acompanhar. Você acha que esse é o maior desafio de você implementar isso dentro dessas culturas de empresas que já estão engessadas? Eu acho que o maior desafio para todo gestor é a execução, né? Porque a ideia a gente tem muita, todo dia, né? Eu devo gerar uma lista de umas 30 ideias, eu tenho que selecionar e puxar 10, né? Fora as 30 ideias que vêm do time também, todo mundo tem ideia. Mas escolher o que você vai fazer, colocar foco e realmente implementar e ter a persistência de atuar nisso até que dê certo, esse é o desafio. Porque é fácil de você largar, é fácil de você escolher uma ideia, porque não vou desagradar fulano, vou fazer, e aí também você não coloca foco. Então, para a gente, foco foi importante, mas como é que a gente escolhe o que fazer, né? A gente escolhe aquilo que está doendo mais, que vai ter mais resultado, ou que está mais fácil de fazer, né? O americano chama de low hanging fruit, né? Sim. Porque, por exemplo, eu lembro que um dos meus primeiros desafios como controller, então naquela primeira fase, os primeiros dias, primeira semana, um funcionário entrou na minha sala e falou: qual que eu pago? Esses impostos aqui ou a folha? Eu, como assim? Pago os dois. Meu Deus. Não, mas não tem dinheiro. Eu falei, como assim não tem dinheiro? Quer descobrir agora que tem uma empresa sem dinheiro? Né? Era problema de fluxo de caixa. A gente não era um problema
necessariamente de geração de caixa, mas naquele momento a gente estava desencaixado. Mas o problema maior não é isso acontecer. Todo mundo já viu no seu negócio ter um desencaixe de caixa, né? Sim. Todo mundo já passou por isso. Então, mas o problema é você não ter controles, processos para detectar isso com antecedência. Sim. Né? E aí, se você organiza alguns fatores lá, previsão de quanto que você recebe daquela carteira de recebíveis, quantos por cento paga em dia, quantos por cento paga com atraso, quantos por cento não vai te pagar, você consegue determinar o que você tem para pagar, porque tudo tem data, né? Sim. Exigir um pouco dos fornecedores também menos bagunça, né? Às vezes meu time de marketing era um dos mais danadinhos. Tem muita gente de marketing aqui, né? Ó, aqui tem. time de marketing, ajuda os financeiros. Você não chega com o negócio para pagar no dia seguinte. Conta pra gente essa dificuldade, porque é claro que grande parte do nosso público é do marketing. E é legal você colocar a sua visão. Quais eram os problemas que você enfrentava? O problema número o problema número um é que a galera aparecia com aquele projeto incrível que tinha que pagar amanhã. Como assim pagar amanhã? Eu tenho que ter um processo para provar e tudo. Mas é lógico que assim, eu acho que também do lado das áreas que são de back-office, suporte, né, tem que haver um entendimento de que às vezes surgem de verdade oportunidades incríveis para amanhã. E a gente também tem que saber acomodar. Falar, tá bom, então vamos... O que é isso aqui? Tá, sei lá, uma oportunidade de uma influenciadora que vai aparecer numa festa, ela vai na festa amanhã e ela é uma influenciadora incrível e tal. Tá bom, então vamos fazer um esforço porque isso parece importante, isso é importante para o negócio. Sim. O que é isso aqui? Não, fornecedor de material, de vitrine, diz que dá um desconto se pagar hoje. Quanto é o desconto? 5%. Qual a alternativa? Parcelamento em 10 vezes. Não sei, acho que eu prefiro parcelar. Não estou nem com esse dinheiro todo no caixa. Exato. Né? Porque às vezes da perspectiva de quem está trazendo parece uma oportunidade, mas quando você tem a oportunidade de analisar, não é sempre uma oportunidade tão boa. Mas o problema era esse, sabe? As coisas parecendo para resolver na hora. Hoje eu sou um dos geradores de problemas para resolver na hora, né? Mas eu procuro filtrar, né? Você foi de solucionador de problemas para causador de problemas, então, no bom sentido. Um pouco. Eu tento causar pouco problema, mas é verdade. Então, esse era um dos desafios para a gente, né? Então, o desafio foi organizar. A companhia, naquele período que eu passei a integrá-la, ela cresceu, ela quintuplicou de tamanho em 3 anos. Então, eu entrei na companhia em 2012. Lembra que em 2010 ela teve a compra. A mudança para São Paulo foi entre final de 11 e começo de 12. E eu cheguei em 12 nessa companhia que estava ainda tentando se organizar, né? E então, nesse mesmo período, a gente foi muito feliz, né, sob a gestão do então Country Manager, né, diretor-geral. A gente conseguiu avançar muito e triplicou o negócio. Agora imagina, você já está com as bases meio bambas, né? Você triplicar o negócio com as bases bambas é desafiador, né? Sim. Então, o povo lá correndo e a gente tentando manter o negócio em pé, né? Mas, honestamente, acho que entre 6 meses a 1 ano, os principais desafios foram sanados, assim, para a gente ter a mínima organização de poder dizer, tá, isso está acontecendo, tá, eu sei quanto tem dinheiro. 6 meses a 1 ano, assim. Os desafios principais foram... Porque qual era a estratégia? Então surgiu aquele problema do fluxo de caixa. Eu não posso ter esse problema de novo. Como eu vou resolver? Vamos fazer todo um processo para administrar a gestão de caixa da companhia. Vamos focar nisso. 2, 3 dias, 1 semana. Foi lá e resolveu. Aí uma caixinha que você bota por o lado. Qual é o problema agora? Esse daqui. Vai lá e resolve. Vai lá e resolve. Porque às vezes a sensação que eu tenho é que a gente fica muito em função de colocar um band-aid, né? Então, aquela solução temporária. Eu prefiro, na medida do possível, se é um problema que eu consigo resolver, trabalhar para uma solução permanente, colocar todo o foco, esforço e tirar esse problema da frente. Porque quando você fica colocando muito band-aid, há problema que toda hora você tem que fazer retrabalho, né? Energia, né? Então, a gente foi resolvendo isso e, de verdade, acho que com 6 meses a 1 ano, a gente já estava numa situação bem mais tranquila e a gente só tinha que lidar com os problemas bons. Administrar o crescimento, né? Administrar todos aqueles novos clientes que foram adentrando, né? De novo, quintuplicar um negócio em 3 anos é um negócio absurdo, né? Sim.
Sim, mas a importância de organizar a casa, né? A importância de não ter os curativos, os remendos, e sim solucionar esses problemas para que não venham a dar essa continuidade, né? Eu acho que é fundamental essa atuação de vocês e o quanto isso, né, reverberou em resultados. De novo, por isso que eu falo no foco na execução. Então, a gente, em vez de ficar colocando band-aid, vamos lá, até o final, resolve. Resolveu, tem uma solução sólida, não precisa ser 100%, 100% não existe, né? Mas se tiver lá 80%, já me dando 20% só de administração, já dá para seguir para o próximo problema. Sim. E os outros 20%, o time resolve também, porque é uma questão disso, né? Se a gente tentar resolver todos os problemas, o gestor sozinho, a companhia para. Sim. Porque é muita coisa para fazer. E quando você chega, quais são as principais características que você nota? Você fala, putz, aqui tem um problema. Porque nesse caso foi o fluxo de caixa que apareceu muito rápido quando você chama, né, o pessoal do financeiro para conversar, enfim, você já identificou. Mas existe algum método que você fala, você chega no ambiente, provavelmente você chega e as pessoas já não gostam muito de você, porque eu imagino isso, natural, tá? Né? Porque você vai causar um mal-estar para quem está agindo de uma forma errada, queira ou não, né? Então, quais são os seus macetes para você já identificar muito rápido isso? Existe isso ou não? Vai caso a caso? Talvez entre as minhas estratégias principais, eu prefiro utilizar bastante objetividade, conversas diretas, provocar um certo desconforto, deixar claro o que eu acho certo, o que eu acho errado, né? E notar as reações das pessoas a partir desses confrontos. Então, na nossa cultura, né, o brasileiro não é muito dado ao confronto, né? O conflito, mas a verdade é que só tem avanço, crescimento de verdade nas companhias e até nós como pessoas quando você confronta os problemas. Tem um conflito saudável entre as pessoas de forma que as partes expõem as suas diferenças, mas vão trabalhando para poder encontrar um meio comum, né? Então, parte do meu método é esse, outra parte, e talvez uma parte que acabei focando mais, porque essa primeira fase foi a fase que eu fui profissional de finanças na companhia, né? Então foi uma fase muito mais de confronto, conflito, e em finanças, como eu estou acostumado a ler as coisas a partir do... Eu estava acostumado a ler o financeiro a partir do negócio, mas também conseguia ler o negócio a partir dos relatórios e dos dados. Então a gente consegue já dali puxar indício e puxar as conversas necessárias para ajustar. Já quando eu me torno CEO da companhia no Brasil, o desafio é diferente, né? Porque nem todas as respostas estão dentro de casa. Na verdade, quando você administra o negócio, as respostas estão lá fora, né? Então, o meu primeiro objetivo foi colher informações, né? Você sabe que eu me tornei CEO dessa companhia quase por má vontade. Eu não queria. Não, porque eu tinha estado na Marchon por 4 anos, tinha saído para buscar um desafio maior, e eu era diretor financeiro para a América Latina, numa companhia de equipamento para a indústria farmacêutica. E eu estava de mudança com a minha família para os Estados Unidos, que esse era o plano da companhia, que eu trabalhasse a partir da matriz deles em Boston, né? Sim. E aí o cara que estava lá estava saindo, era meu amigo, ele falou, olha, acho que você seria um cara bacana para sentar no meu lugar. E ele lembrou de uma coisa que eu fiz, eu não lembrava mais. Quando ele me entrevistou para a posição de controller, ele me perguntou o que eu queria. Esse era então CEO, né? Eu falei, eu quero sentar na sua cadeira em 5 anos. É aquela coisa bem sem vergonha, né? Ambicioso, quis mostrar ambição e tal. 5 anos depois, ele estava me apresentando a cadeira, né? Uau. E ele lembrou disso, eu não lembrava. Olha, isso geralmente não acontece na prática, né? Ok, as pessoas terem ambição, né, vislumbrar determinadas posições, mas isso realmente acontecer depois de 5 anos é fantástico, na verdade, Eu né? acho que eu falei com muita força. Nossa, mas isso é fantástico, porque eu acho que acontece. Eu acho que tem essa coisa da força, do que a gente quer. E eu acho que o universo conspira para você chegar lá de acordo com o que você colocou mesmo, né? Essa força que você falou, meu, é isso, eu quero estar naquela cadeira em 5 anos, e em 5 anos está lá. Para ser mais exato, acho que levou 6 anos, mas... Sim.
De 5 Tá pra lá, cima, né? Acho que às vezes o universo não tava legal aquele dia, porque ele entendeu 6. não vou mandar uma reclamação. Eu falei 5 anos, né? Exato. Mas o ponto foi, eu falei, tá bom, vou lá, tal, porque a companhia, as companhias do negócio da indústria farmacêutica são muito rentáveis. O nosso negócio, porém, é um negócio bem mais desafiador, com concorrentes competitivo, com concorrentes imensos, né? É muito complicado. E eu falava assim, não, eu não quero, eu estou bem, mas tá bom, eu vou lá por educação. E eu fui conversar com o meu atual chefe, né, o Chief Revenue Officer, Senior Vice President, Andy Skidmore, o inglês. Parece o Bond, mas sabe aquele Bond anterior? Não o Daniel Craig, o anterior, esqueci o nome dele. Pierce Brosnan. Sim. Elegante, com aquele sotaque inglês, assim, né? E ele, foi interessante, que ele já sabia que eu estava de mudança, ele passou metade do papo me convencendo porque eu não deveria ir. Eu falei, pô, ele está convencido de que eu não deveria ir, mas eu não sei se ele está convencido se eu deveria sentar na cadeira. Então a gente começou a entrevista. E logo no começo ele me fez uma pergunta que me fez refletir bastante. Ele, como é que você vai fazer essa companhia voltar a crescer? A companhia estava há 2 anos, depois de ter quintuplicado de tamanho, a companhia estava há 2 anos estagnada. Né? Coincidentemente, os 2 anos que eu tive fora. Mas, não, mas eu era financeiro, eu não posso dizer que eu tenho responsabilidade nisso. Certo. Mas o ponto é, eu falei para ele, olha, interessante, eu estava preparado para responder algum tipo de pergunta sobre como eu poderia ajudar a companhia a melhorar a rentabilidade, fazer um turnaround financeiro e tal. Eu falei, tá bom. E olha, eu acho que assim, eu permaneci próximo da companhia, das equipes de vendas, né? Sempre fui, e mesmo depois de ter saído, eu ia nas feiras, sabe? Conversava com eles e o pessoal reclamava muito de preço. Falava, preço, a gente precisava mexer nos preços, tem concorrente mais barato. E eu ficava pensando, não sei se eu concordo com isso, porque nós nunca vamos ser o produto mais barato no varejo, porque nós somos produto premium, nós somos marcas internacionais de referência. Não existe isso, não existe essa possibilidade. Então, por mais que eu estivesse fora, eu permaneci refletindo sobre isso. Né? Falei, pô, como a gente pode fazer para vender mais? E em algum momento veio essa resposta, né, para ele, que foi, olha, eu acho que a gente tem que focar em contar as histórias dos nossos produtos, das nossas marcas, a ajudar o varejo a vender valor agregado, porque às vezes parece que a gente assume, porque a gente é uma marca, porque a gente tem um logo famoso, a gente acredita que o consumidor já vai ver o valor, o consumidor e o varejo vai ver todo o valor que tem no produto a partir do logo. Mas a gente tem que contar um pouco do que significa esse logo estar com a gente está com esse logo, né? Será que o consumidor sabe que quem fabrica essa marca, esse produto aqui, é uma grande empresa, uma grande multinacional, uma das líderes do segmento, global, e que o produto que ele compra aqui, ele compra nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, com a mesma qualidade, que ele está consumindo um produto de qualidade internacional? Né? Será que ele sabe o nível de exigência que uma licença tem para que ele autorize a gente a trabalhar? A Nike leva 3 anos para me liberar uma fábrica, para você ter uma ideia. O nível de exigência. Isso é auditorias. Odeio auditores, né? Já fui, mas agora não gosto mais deles. E então, comecei a falar para ele sobre isso, a gente pensar em vender valor, contar histórias das marcas, falar sobre os produtos, os materiais, e não assumir que o consumidor e o varejo saibam disso, porque, né, como é que funciona o meu mercado? São 57 mil óticas no Brasil inteiro, né? Um negócio que no ano passado foi de 25,7 bilhões de reais. E é muita gente, quase 200 mil ou 300 mil empregados diretos nesse segmento. Você realmente espera que toda essa galera saiba de cor e salteado a história da sua marca? Foi aonde? Ele foi pesquisar onde? Será que são centenas de marcas no varejo, né? Então a gente entendeu que era um desafio importante a gente ir lá explicar sobre isso. Né? Você, desculpa até interromper, mas esses pontos que você citou é exatamente o viés do marketing, a comunicação na sua essência. Uhum. Você vindo do mercado financeiro e ter essa visão, ela é realmente espetacular, porque o papel do marketing ele é justamente trazer isso, né? Comunicar da melhor forma possível, né, o varejo, né, e os consumidores sobre as marcas que estão inseridas dentro da sua empresa, né? E como contar histórias para transformar a vida dessas pessoas e assim elas consumirem o seu produto. Uhum. É muito bom você ter esse olhar, né? Porque aí acaba não sendo limitante em uma determinada área, né? Um olhar
Total, né? Mas isso foi só uma resposta de uma entrevista. Uau! Mas o mais engraçado foi, não foi tão longa longa assim. Você só estava se vendendo, então. Não foi tão longa assim, porque acabei misturando já um pouco, mas o ponto foi, quando eu respondi isso para ele, eu me convenci. Eu pensei, se eu fosse lá e fizesse isso, talvez a gente voltasse a crescer, talvez a gente tivesse um grande resultado, talvez nós nos destacássemos, né? E eu saí de lá pensando que se ele gostou dessa resposta e ele me fizer uma oferta, talvez eu esteja no caminho certo, né? E então passei a integrar a companhia. E lembra que eu falei as respostas quando você está no negócio, está do lado de fora? Então eu tinha uma hipótese, mas eu não acreditava que eu podia apostar nessa hipótese sem ouvir o mercado. Então eu entrei em 15 de outubro de 2000 e assumi como CEO da Marchon em 15 de outubro de 2018 e parti numa jornada ali de 3 meses visitando varejistas no Brasil inteiro. Sentar com eles, conversar, entender sobre o negócio. Quantas unidades você vende? Quantos por cento do que você vende óculos de sol, óculos de grau? Que marcas que você trabalha? Que marcas você não trabalha? Por que você trabalha com essas marcas? Por que você trabalha comigo? Por que você gosta de trabalhar comigo? Por que você não gosta de trabalhar comigo? Né? E em nenhum momento desse papo alguém trouxe preço na mesa. Nunca foi preço. Nunca foi sobre preço. Né? E faz sentido, né? Porque tudo que a gente tem de estudo, de varejo, comportamento de consumidor, sabe que preço não é a variável mais relevante na escolha do consumidor. Não é. Tem uma série de coisas, de fatores por trás que envolvem no poder da decisão daquele consumidor. Né? Agora, existe uma grande verdade que não pode ser ignorada. Na falta de outros fatores de comparação, o fator mais fácil para você comparar é preço. Né? Então, quem está devendo explicação e comunicar com o consumidor? É a indústria, o varejo, que tem que fazer esse papel. Explicar para o consumidor o valor daquele item, porque você entra numa ótica, tem às vezes um óculos de R$300, tem um óculos de 700, tem um de 900, 1.200, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Qual é a diferença? Né? Se você não explica nada, uma parte dos consumidores, sem querer ouvir argumentação nenhuma, estatisticamente, acho que 20% deles vai escolher o que tiver de mais barato. 20% deles também, sem você argumentar nada, vai querer o que você tiver de mais caro, ter uma atração e ver valor e ver qualidade naquilo que seja mais caro. Agora, o mais caro nos Jardins é diferente do mais caro em São Mateus ou em Itaquera, nos bairros da periferia de São Paulo. Né? Mas existe ranges de preferência do consumidor. Mas no meio está o consumidor mais importante para nós que queremos trabalhar valor. É o consumidor que compra custo-benefício. E muita gente ouve custo-benefício e pensa no consumidor que quer coisa barata. Não, é um consumidor que está disposto a pagar pelo que ele entende que tem valor. Então ele paga o custo adequado para o benefício que ele entende que tem. Se não tem nenhum benefício perceptível, talvez ele vai escolher por preço. Então a oportunidade foi perdida por nós, indústria e varejo, de vender mais e vender melhor. Porque talvez esse consumidor que não viu valor nenhum adicional além de preço, também não viu valor em você, no seu varejo, no seu atendimento. No caso do meu mercado, o setor óptico, ele vai sair da ótica e não lembra o nome do varejo em que ele comprou. Já aconteceu com alguém que você conhece? Já, total. Onde você comprou isso aí? Exato. Né? Não, eu não lembro. Numa ótica, lá numa Rua das Óticas, aqui em Perdizes, não sei o que, tal, Pinheiros. É verdade. Uma oportunidade perdida. Você não tem esse consumidor. Você acha que isso hoje é uma grande lacuna do mercado óptico ou não? Sem dúvidas. Essa é uma grande lacuna que a gente tem trabalhado e se esforçado muito para preencher. Porque lembra, então eu falei aqui sobre aquilo na entrevista, fui rodar o mercado, preço não era questão, mas alguns levantaram a questão de que tinha um desafio para vender valor. Então, a gente conseguiu validar as duas premissas. Preço não é um problema, mas ajuda para vender valor era um problema. Né? Então, porque o varejista também não tinha essa noção. E talvez coubesse à indústria, em primeiro lugar, ajudar a empacotar a história que precisa ser contada. Porque o dono das histórias é a indústria. Né? Por que eu licenciei aquelas marcas em primeiro lugar? Porque eu entendi que aquelas histórias faziam sentido. Né? Que aquelas personas por trás daquelas histórias, os consumidores, faziam sentido. Então, a gente entrou numa iniciativa muito grande de treinamento, nós convertemos os nossos representantes comerciais em treinadores.
colocamos metas, remuneramos e naquele ano de 2019 treinamos mais de 10 mil pessoas no varejo. Nossa, É. e como? É. Como que foi isso? Através de uma ferramenta? Persistência pura, treinamento dos representantes, objetivos claros e acompanhamento sempre. E aí, treinou, não treinou? Porque qual é a nossa premissa? O representante vai no varejo. Se ele vai no varejo e se ele passasse pelo menos 15, 20, 40 minutos do tempo que ele está lá, treinando a equipe, né? E sabe o que aconteceu? Nós já no primeiro ano de uma empresa estagnada, cresceu 15%. Uau! Né? E a gente então voltou a uma trajetória de crescimento, cresceu 15%, no ano seguinte começou ali janeiro, fevereiro crescendo na base de 20%, e aí depois veio a pandemia. Nossa Senhora, quando tá resolvendo aí, pum, pandemia. E agora? Como que foi isso? A gente... Vocês estavam preparados? Não, ninguém estava, Ninguém né? tava. Ninguém estava, o varejo não estava, a gente não estava, mas o que a gente fez? Primeira coisa que a gente fez foi acompanhar muito de perto o desenvolvimento da situação no Brasil e fora do Brasil, né? A gente percebia que o Brasil estava um pouquinho para trás do desenvolvimento da pandemia. Então tinha países que já tinha transmissão comunitária, fechando o negócio e tal, a gente ainda não estava lá. Mas a gente conseguia já estimar que quando chegassem os primeiros casos de transmissão comunitária no Brasil, né, de gente que pegou Covid de outros brasileiros e não que estava viajando, que era o caso, Sim. a gente provavelmente ia começar a pensar em fechar o país também. E aí foi anunciado o primeiro caso, a gente falou assim, chegou, né? Então, em algum momento, e foi rápido, até poucos dias, fechou. Mas no dia que a gente soube que chegou o primeiro caso, antes de dizer que tinha que fechar, nós fizemos uma reunião com todo o grupo diretivo para discutir qual seria o nosso posicionamento, né? E antes de discutir nosso posicionamento, a gente parou para refletir quais eram as expectativas do nosso entorno sobre o nosso posicionamento. Que entorno? Funcionários, representantes comerciais, clientes, né? Pô, o que essa galera espera da gente? É hora da gente afirmar a nossa identidade ou destruí-la, né? E a gente sempre foi uma companhia que era transparente, que se comunicava, que ajudava. Então a gente tomou decisões, vamos manter uma rotina de comunicação com os funcionários, vamos deixar bem claro e transparente como está a nossa situação de caixa. A gente estava com uma situação bastante confortável. Se essa pandemia for até setembro, outubro, sem vender uma peça, a gente tem dinheiro para pagar o salário de todo mundo. Era a mensagem que queria passar. Na época falava que ia ficar 1, 2 semanas fechado, tranquilo. Representantes, a gente vai ajudar vocês. A gente sabe que vocês vivem de comissão, mas a gente vai criar aqui um mecanismo para ir ajudando vocês, que a última coisa que eu quero é vocês fritando a cabeça em casa, pensando não vou ter dinheiro para comer amanhã. Né? E os clientes também a gente pensou, poxa vida, nesse momento, se eu fosse um cliente, eu ia pagar um boleto do meu fornecedor ou eu ia segurar algum dinheiro para ver o que vai acontecer, né? Pensando nisso, cara, suspende as cobranças. Quem pagar, ótimo. Quem não pagar, a gente conversa depois, quando a fumaça baixar. Passamos por isso. E, para além disso, a gente usou esse novo DNA de comunicação, de treinamento, para criar uma agenda muito forte de treinamentos e comunicação online com todo esse grupo, desde os clientes, representantes, funcionários, que a ideia era o quê? Manter a cabeça da galera ocupada, porque todo mundo lembra aqui que foi muito difícil também mentalmente passar por esse período. E o resultado foi que, primeiro, como indústria, graças à ajuda da associação, né, da indústria ótica, a gente conseguiu reabrir boa parte do varejo rapidamente, o varejo ótico foi considerado essencial. E o resultado disso foi que a gente reabriu, acho que por volta de junho ou julho, acho que foi, não, maio já estava reabrindo, junho estava reaberto, e a gente crescia assim 50% todo mês, era um negócio absurdo. Então no final do ano, depois de ter passado 3 meses fechado, a gente ficou com menos 10% do número que a gente tinha, né? E voltamos. E aí, mas você, desculpa te cortar, mas você acha que esses resultados foram, porque assim, se crescer 50%, né, é muita coisa. Você acha que houve algum comportamento na pandemia para que tivesse esse consumo de óculos? Eu acho que teve uma tempestade perfeita de comportamentos que foram favoráveis, né? Teve uma questão de demanda reprimida, né? Porque se você precisa de óculos hoje e a ótica estiver fechada por um mês, daqui a um mês você ainda precisa de óculos, então toda essa galera precisava de óculos, né?
Teve uma questão de que as pessoas parecem ter mudado e refletido sobre o fato dela estar numa tela e de a única coisa que dá para ver é o seu rosto e talvez você tivesse que vestir uma peça diferente. Sim. Né? A necessidade também, né? Porque você fica em diversas telas dentro de casa e aí você começa a falar, nossa, a minha visão tá um pouquinho embaçada, acho que eu preciso... acho que tudo instigou, talvez, o consumo, né? Foi uma avalanche de fatores, né? E óbvio, pra gente, para além disso, eu acho que teve um fator de reciprocidade. Então, pelo menos no varejo e em parte, também pelas equipes, acho que teve uma sensação de, pô, os caras ajudaram a gente na hora que a gente precisava, agora a gente vai correr para fazer mais, né? Então, acho que isso também colaborou bastante. E a gente sentia isso, que muitos clientes estavam querendo ser recíprocos. Pô, quando a gente estava fechado, você não me cobrou, você não me ajudou, você deu treinamento, até treinamento sobre como vender no WhatsApp, coisas assim, sabe? E acho que o pessoal quis devolver um pouco, né? A indústria como um todo performou bem, mas a gente teve uma performance muito, muito forte nesse retorno. 21 foi um ano que ainda continuou muito forte, a gente cresceu de novo, 50%. Aí a gente cresceu o ano, 50%. 22 cresceu 20%, 21 cresceu, acho que 7%, não, 22 cresceu 20%, 23 cresceu 7%. E esse ano voltamos a crescer com mais força, estamos crescendo 23% até o momento. Qual é a projeção para 2025? Tem uma estimativa? Para 25 a gente deve ter um crescimento muito forte, da ordem de também uns 15, 20%, mas isso também pelo fato de que a gente está com uma licença nova, que é uma grande aposta para a gente. Pela primeira vez, em todas as filiais do mundo, né, a Marchon autorizou uma licença que não é uma marca nem americana nem europeia, uma marca brasileira. A primeira marca brasileira do nosso portfólio, nós somos oficialmente o licenciado da Reserva, vamos fazer óculos para Reserva. Legal! Que, assim, pessoal que conhece Reserva aqui com certeza muito bem, né? O Rony podia vir, né, Rony? Vir aqui, ó, no nosso pod essa. Negociar com o Rony não foi fácil, mas foi bom. Mas ele é um excelente, né, profissional, empreendedor, ele é maravilhoso, enfim, ele é admirável mesmo. O nosso principal ponto de contato lá era o Pedro, né? Pedro Cardoso, um executivo incrível lá também, que ele fez um resultado incrível na categoria de calçados, né? Acho que ele chegou lá e a categoria de calçados não era significativa, tinha a missão de levar ela a um patamar relevante e eu acho que ele passa hoje de 20% do negócio com calçados, né? E agora a missão dele é fazer que os óculos sejam uma categoria importante também, né? Mas por que a gente acha óculos importante, a gente que está na indústria, né? Vou te dar um exemplo. 80% do tempo que você está conversando com alguém, você está olhando para o rosto da pessoa, né? E 60% desse tempo para os olhos da pessoa. Então a gente costuma perguntar, né? Lembra quando a gente fala de venda de valor agregado? A primeira coisa que a gente pergunta para o consumidor, o que você quer comunicar com esses óculos? É uma pergunta estranha, mas a verdade é que se você souber desses fatores que eu te falei, os óculos talvez sejam a peça mais importante que você vai vestir, né? Porque ali você vai... Tudo comunica, né? Vocês sabem melhor do que eu que tudo comunica, né? Mas ali você vai passar uma mensagem muito forte sobre quem que você quer que as pessoas te vejam, né? E tem muitas estratégias, né? Tem quem quer ser visto com mais seriedade, autoridade, tem quem quer ser visto com mais acolhedor, jovialidade. Então, a gente bate muito nessa tecla. Que legal. É um acessório, né, além de ser essencial para a saúde, mas que ele traz uma identidade, né, para o usuário. Legais, eu adoro. É aqueles momentos, né? Tem um momento fofa, tem um momento mais intelectual, Exato. Um momento que você tem que dar aquele, né? Eu sou viciada em óculos de sol, assim, adoro comprar, tenho vários, aí tem um mais que eu lindo uso que o outro. forever, assim, aí eu canso, aí eu vejo que eu tenho mais uns 15 lá e uso de novo, então eu adoro óculos de sol, mas agora vou precisar óculos de perto. Quando eu fiz 40, falaram, sua visão vai ficar toda, né, começar a ficar fosca e tal. Não aconteceu nada, quando eu fiz 41, aí eu falei, nossa, aquela distância, eu falei, não tá mais rolando, então provavelmente vou ter que usar. Então, mas é muito legal, porque eu vejo como um acessório também, mas até eu que nunca usei, buscar um modelo, qual seria esse modelo
que cabe na Vanessa, né? É engraçado isso, né? Existe alguma inovação já que você pode trazer de fora ou que já tem aqui no Brasil em relação a isso também? O desafio, né? Acho que em boa parte, muitos consumidores ainda veem o óculos como uma peça única, né? Eu quero comprar um que vai me atender para todas as ocasiões. Mas a verdade é que, esse vem também do nosso discurso lá de valor agregado, tá? Sim. Mas a verdade é que como as bolsas, ou os calçados, outros acessórios ou a roupa, você tem que ter um óculos para cada ocasião, né? Talvez, no mínimo, algo entre 2 e 3 seria adequado, porque de verdade o que importa é a mensagem e o momento que você quer comunicar. Sim. Né? Como a gente falou, tem um momento que você quer parecer mais acolhedora, então talvez tenha um óculos para essa mensagem, né? Tem um momento que você quer imprimir mais autoridade, força, você vai para alguma negociação importante, com alguém que é duro também, você quer estar espelhando aquele perfil e a pessoa sentir que está falando com alguém igual, então você vai usar uma peça talvez com linhas mais retas, mais grossas, mais bold, né? Uma peça em preto, né? Então acho que depende muito das estratégias. Então a nossa recomendação é pensar nos principais usos, né? Então, para a gravação dos podcasts, eu quero ter uma mensagem salsa. Esse daqui é o meu óculos do dia a dia, né? Esse é um Ferragamo, né? E essa é uma peça até de uma coleção mais antiga, né? Que eu gosto, mas que é um formato bastante básico, né? Aqui, ó. Pessoal, mas é elegante. Eu gosto mais dessas peças que a gente chama nesse padrão estampado, né, demi, né, esse padrão mesclado, porque eu acho que elas inspiram mais sofisticação, né? Então, qual é a mensagem que eu quero passar com o óculos? Linhas retas, então seriedade, formalidade, um pouco de sofisticação. Então, essa é a mensagem dos óculos que eu uso, que eu estou usando hoje. Queria ter trazido outras peças, mas acabei de sair e esqueci. Aí eu podia fazer até uma troca para o pessoal ver ali a diferença. A diferença, né? Porque tem, né? E hoje existe alguma coisa voltada para inovação de IAs, para também você conseguir achar o melhor óculos? Isso já existe no mercado? Tem alguns desenvolvimentos, a gente mesmo tem alguns projetos nesse sentido, né? Porque, de fato, essa talvez seja uma das grandes dores a ser resolvida, né? Porque é a questão da curadoria. De novo, tem uma centena de produtos lá, aliás, milhares de itens numa ótica, centenas de marcas, e como é que você escolhe formatos diferentes, mensagens diferentes. Então, nesse momento, a gente está trabalhando para desenvolver uma ferramenta para poder automatizar, auxiliar o varejo a fazer essa curadoria, né? Porque nisso tudo ainda entra o papel das marcas, né? Tem um discurso já mais ultrapassado que foca ali em formato de rosto, mas a gente considera que esse discurso ultrapassado porque, de novo, não é porque você tem um rosto às vezes mais ovalado que você tem que usar um óculos quadrado, ou porque você tem um rosto mais redondinho, você tem que usar um óculos mais quadrado. Porque, de novo, e a mensagem que você quer passar? Isso importa mais. E as marcas, qual o papel que elas têm, né? Cada marca, ela tem em si uma identidade, né? Uma persona, um arquétipo, né? Sim. Então, a marca em si é um grande propulsor da mensagem, né? Então, a gente costuma dizer que a melhor forma de determinar o mix de produto é identificar as marcas por personas ou arquétipos, né? Então, eu quero ter uma oferta para esse tipo de persona, e aí 3 ou 4 marcas dentro de diferentes faixas de preço. Sim. Né? E aí, trabalhar o seu público consumidor dentro das marcas e mensagens de interesse, né? Porque, de novo, se o cara chegar lá e fala, eu quero uma marca, eu sou um jovem advogado que acabei de ingressar num escritório de advocacia e eu quero parecer sério, firme, né? E eu tenho cara de bebê porque eu tenho 20 e poucos aninhos, né? Uma pele bem clara, um cabelo clarinho, então, né, pouco contraste. Tá, então talvez você, primeiro, em termos de marca, a gente sabe que uma marca que tem um grande reconhecimento entre os advogados é Ferragamo. Tanto que tem uma tradição, eu tenho um amigo advogado que foi até pouco tempo, ele foi juiz do CAD, né? E ele estava falando que o primeiro item bacana que ele comprou, até para essa questão de identificação, a tradição no direito é a gravata da Ferragamo. Eu não sabia, nunca tinha ouvido falar nisso. Então ele fala que Ferragamo é uma marca que é muito conhecida no meio jurídico, que tem essa tradição, você tem uma gravata Ferragamo e tal.
Ainda bem, porque gravata, os últimos que usam gravata são eles, né? Ninguém mais usa gravata. É verdade. Mas é uma marca que tem, portanto, essa impressão, né? E uma marca também que eu acho que está muito alinhada com essa questão do quiet luxury hoje em dia, porque não é aquela marca ostensiva, né? Sim. É uma marca mais, talvez, direcionada para um público que conhece, né? De um conhecedor para outro. Então, talvez você recomende um óculos da marca Ferragamo, né? De novo, linhas retas, escuro, bem fechado, né, para imprimir essa mensagem. Do outro lado, você às vezes tem uma pessoa que é um criativo de uma agência, né, ele meio linha dura, mas ele quer parecer mais acolhedor e está naquele ambiente tão criativo, ele quer, né, amplificar essa mensagem, então talvez ele queira um óculos mais colorido, redondo, né, que vai passar um pouco, né, tipo assim, vai passar um pouco dessa mensagem, né, de criatividade, de leveza, sério, de não ser tão sério. É difícil com o André, né? Exato, mas tá aí, ó. Né? Então Você são sorridente, as estratégias. Por exemplo, uma marca que trabalha muito essa questão do criativo no nosso portfólio é Paul Smith, né? Paul Smith é um designer britânico, né, que ele tem essa pegada assim leve, criativo, quase brincalhão, né? Usa muito a cor, sim, né? E então você vê, são marcas que têm, portanto, identidades que falam a esses públicos diferentes. E às vezes a marca, porque ela já tem essa característica, ela ajuda você a alcançar essa mensagem mais rápido. Sim. E você tem alguma marca específica que trabalhou com alguma tecnologia de armação diferente que você pode compartilhar com a gente, que seja mais sustentável ou algo do tipo? A Marchon, ela é líder em sustentabilidade na indústria, né? Ela foi a primeira empresa a usar um material chamado Triton Renew, que é um material derivado de reciclagem, né, de resíduos plásticos. O Acetate Renew, que é o acetato também usado, derivado também do aproveitamento de resíduos de acetato. E talvez hoje a maior linha de plásticos injetados de base biológica, né? Então a gente tem o nosso produto Bio-Based, primeiro começou nas linhas da Nike, onde tem mais esse produto, mas hoje já tem também em Lacoste e Calvin Klein também. Né? Então, as tecnologias que estão vindo nesse segmento são os materiais, em primeiro lugar, o Bio-Based, o Acetate Renew e o Triton Renew. Né? Hoje também tem outras indústrias utilizando esses materiais. E ainda também nessa questão de tecnologia, talvez a marca que a gente tem mais tecnológica no nosso portfólio, bom, são duas, na verdade. A Nike, obviamente, porque é um grande impulsionador de inovação, né? Então, todo ano a gente lança alguma coisa muito doida com a Nike, né? Solução. Hoje tem um óculos que você consegue trocar as lentes de maneira mais fácil, porque você é um ciclista, está pedalando de dia, daqui a pouco está de noite, você tem que trocar para uma lente melhor. As lentes que são, a gente chama de lentes repelentes à água, né? Então, olha só que interessante, a lente é repelente à água, mas aí tem uma borracha que ela é hidroativada, então ela adere mais quando ela está em contato com superfícies úmidas, porque você começa a transpirar. Sim. Né? E agora também na Zeiss, que é outra marca que tem foco em inovação, a gente tem um produto que ganhou um prêmio de inovação agora, chama Red Dot, acho que é na Alemanha, e um produto super legal, ele daqueles tipo clip-on, né? As lentes Zeiss, a Zeiss é uma grande... vocês só falaram para a Gabriela. Né? Gabriela, Beijo, Gabriel. E os óculos da Nike, eles são todos solares, são lentes Zeiss também. E são grandes parceiros globais nossos, né? E esse óculos em específico ganhou um prêmio lá e é super bacana porque ele tem uma haste de metal flexível. Olha! Né? Então, na verdade, ele tem como se fosse uma... Eu queria tentar exemplificar, mas como se fosse uma molinha construída na forma como a haste é. Então, uma serpentezinha, assim, sabe? Um formato de uma serpente, assim. É muito bacana. Então, assim, o foco da gente é estar sempre desenvolvendo novos produtos, né? Mas sempre de olho nas tendências, né? E a tendência maior agora, sem dúvida, é a sustentabilidade, né? Para a nossa indústria e para a moda em geral, né? A gente está junto ali, né? Acho que o planeta vem pedindo isso, né? Que sejam feitos trabalhos de verdade em cima disso e as marcas, graças a Deus, estão se adaptando a isso e trazendo bons resultados, bons produtos, né?
Então, acho que isso é muito legal. Mas eu acho que a gente pode ir para o nosso momento Pode Pode Essa, Essa, né? A gente podemos. divulga que o nosso convidado vai vir. E aí tem umas perguntinhas que ele joga. Ui. Pode tirar uma, sorteia uma e leia. Vamos ver. Deixa eu me ajeitar aqui. Qual foi o momento mais gratificante para você ao ver os resultados do seu trabalho? Foram tantos, né? É lógico que assim, né? A gente falar de números é bastante bacana, mas eu acho que o mais gratificante foi a primeira pesquisa de clima que a gente divulgou e o nosso resultado foi assim retumbante. A gente teve os melhores resultados de toda a companhia de engajamento e participação, então na marca ali dos 90%, isso é muita coisa, gente. Nós estivemos acima do resultado da companhia e acima dos parâmetros que as consultorias globais comparam de empresas de alta performance. Mas melhor do que isso é ver a repercussão disso no dia a dia, né? Porque é uma companhia leve e assim de verdade você vê o sorriso do pessoal o dia inteiro, todo dia. Pessoal da base, né? Você passa ali no centro de distribuição, o pessoal se divertindo, colocou aquela música lá como é o modão, ou como é que é aquelas músicas lá triste, sofrência, tá aí dando risada, se divertindo. Eu chegando de manhã, o pessoal tirando sarro quando meu time vai mal. Eu sou corintiano. Então tem muita coisa para tirar sarro meu, né? Tá sofrido ultimamente. Mas assim, acho que o melhor resultado é ver, porque assim, como era essa companhia 6 anos atrás? Era uma companhia meio deprimida. Assim, era um desânimo geral implementado, assim, as pessoas não sorriam mais. Né? Então ver que a gente conseguiu recuperar isso, né? Eu acho que é mais gratificante até do que os números. Legal. Né? Fazer isso com bons números, melhor ainda. Oh, com certeza. Olha, aí é uma junção de coisas boas, né? Porque impacta nos números, nas pessoas e fica todo mundo feliz, né? E você tem planos futuros? Acho que meus planos agora estão mais vinculados à ideia de trabalhar o quanto eu posso para ajudar mais outros executivos, empresários, né? Compartilhando um pouco do que eu aprendi na minha curta trajetória, né? Eu tenho algumas mentoradas, né? Coincidência, estava comentando com vocês antes, são todas mulheres, mas não foi estratégico, né? CEOs também. E eu tenho atuado, sou conselheiro, presidente do conselho da associação lá, né? Então estou buscando também, aberto a outras posições como conselheiro consultivo, conselheiro de empresas, né? Então é isso que eu tenho mais me focado e para além disso, foco no crescimento da companhia, né? A gente tem grandes projetos, o lançamento da Reserva é uma grande expectativa para a gente, né? Da marca Reserva no setor óptico. E trabalhar para o sucesso do setor como um todo, né? Porque eu estava conversando com a nossa diretora executiva, né? Falando sobre legado, né? Falando que a gente tem que pensar no legado que a gente quer deixar, né? Acho que daqui a 10 ou 20 anos, o legado que eu queria deixar para o setor... Olha que vai vir de encontro com a entrevista, hein? Já pensou? Está registrado, já vai estar né? registrado aqui, pessoal. Mas é criar uma cultura por os óculos de ver e ser visto, né? Porque hoje talvez tenha um foco muito mais só em ver, mas não em ser visto. Sim. E o segundo é criar uma cultura de saúde visual, como a gente tem hoje, por exemplo, da saúde bucal, né? Porque assim, lembra aquela história, tem que ir no dentista a cada 6 meses. A gente deveria também fazer um exame de vista, né? A cada 1 ano, visitar um oftalmologista a cada ano. Então, tenho discutido sobre como a gente vai tornar esse sonho possível. Que bom. Bom, Marcelo, a gente quer agradecer muito a sua vinda. Venha sempre que tiver novidades nesse segmento que a gente gosta muito. Eu acredito que muita gente lá em casa também gostou, se identificou. Eu acredito que a gente conseguiu também extrair essas informações para entender como funciona esse universo, né? Sim, ele é rico, né, de informações e quanto mais vocês vêm aqui e compartilham com a gente, mais a gente cresce, né? E gosta. A gente gosta. Mas obrigada, venha sempre que você quiser, tá bom? Tá bem, obrigado a vocês. Obrigado ao pessoal que acompanhou a gente de casa também. Espero que eu tenha compartilhado e ajudado aí. E só pra gente finalizar, você tem alguma dica para os novos CEOs aí, empresários, profissionais, né, que almejam aí trabalhar no setor óptico? Você tem algum recado que você gostaria de passar? Olha, para os empresários e CEOs, né, quem está tocando um negócio, eu acho que a maior dica que eu posso deixar é procura uma comunidade, procura um grupo onde você possa trocar, né,
procura fazer algumas amizades de gente que sofra e passe pelo que você passa também, né? Porque às vezes a gente conta com amigos e família, mas quando você está tocando um negócio, quando você é aquela única pessoa que tem que tomar aquela decisão, só alguém que já passou por isso pode te ajudar, entendeu? Então acho que a dica que eu posso deixar, não só para os empresários e CEOs, mas para todo mundo, né? Cuidado com palpiteiros, sabe, gente que te dá conselho de algo que nunca fez? Sim. Mas busque alguém que já fez, já traçou, já passou pela trajetória, já fez o que você quer fazer e compartilha. Compartilha. Muito bom. Legal, ótimas dicas. Então, de novo, obrigada por ter vindo. Mas antes de finalizar, não posso deixar de falar do nosso patrocinador, que é o Hotel Hort, um hotel incrível, 5 estrelas, em Campos do Jordão, com mais de 70 quartos para vocês aí escolherem qual vocês quiserem, em família, vai, né, com o namorado, com o marido, enfim. Ou até sozinho, gente, para descansar, que é uma delícia aquele hotel. Tem spa, tem fazendinha para criançada, monitores para criançada, vários restaurantes dentro do complexo do hotel, enfim, só coisa gostosa, prazerosa, tudo para descansar, na verdade, Andressa? E tem desconto, né? Todo mundo gosta de um desconto, né? Então pegue aí o cupomzinho de desconto, vá lá, se hospedem e depois voltem aqui para nos contar se foi interessante a experiência ou não, certo? É isso mesmo. Muito obrigada para você que ficou até o final. Dá aquele like, curta bastante e compartilha, por favor. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau.